eu cheguei. Quantos jovens aí não chegaram até aqui? Quantos jovens já se foi? E quantos adolescentes que já se foi? Até aqui eu cheguei e a nossa vida está na mão de Deus. Não está na vida, não está na mão dos homens da terra. O homem nada pode fazer se não for por permissão de Deus. Aceitei Jesus em 1994, eu tinha 22 anos, era um menino, era um garoto ainda. Aceitei Jesus em 1994, me entreguei para Ele, entreguei com o espírito, com tudo para Ele, a minha vida, com a alma, espírito, tudo para Ele. E agora estou esperando o grande dia do arrebatamento. Jesus está para vir buscar a igreja. E os sinais, irmãos, já estão na face da terra. Os sinais já estão aí. Está nos 4 cantos da terra. Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, Cristo vai vir buscar a igreja. Uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, né? E vai ter a manifestação daquela coisa também, né? Não sabendo o dia nem a hora. Eu vou deixar para vocês aqui o livro de Isaías. Isaías foi um profeta de Deus. Isaías foi um profeta de Deus. Profetas de Deus. Profetas, não falsos profetas, mas profeta de Deus. Isaías foi profeta de Deus, Ezequiel foi profeta de Deus, Samuel foi um profeta de Deus, Moisés, na interpretação Moisés, foi um profeta de Deus, né? Daniel também foi um profeta de Deus, Samuel foi um profeta de Deus, Samuel também foi um profeta de Deus, e ademais aí para fora também foi profeta de Deus, né? Está escrito na Bíblia. Homens valorosos. Isaías foi um profeta de Deus. Eles eram um profeta de Deus, né? Vou deixar para vocês aqui Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? O que manifestou o braço do Senhor? Né? O que manifestou o braço do Senhor? O 2. Porque ele foi levado porque ele foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando para ele nenhuma beleza. E viemos para que despojamos, e era desprezado e o mais dignos entre os homens e homens de dores, experimentados no trabalho, e nos de que os homens escondia os rostos, e era desprezados, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre aos nossos enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, de modo pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados, e todos nós andamos desgarrados como ovelha
como ovelhas, cada um se desviava. Se desviava. E pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre eles iniquidade, e de todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, eles não abriu a sua boca. Então, irmão, aqui é Isaías 53. Está escrito aqui que Jesus foi levado lá no Gólgota. Foi levado para o Gólgota para ser sacrificado por nós. Gólgota é lugar de caveira. Lá na colina, lá naqueles montes muito altos, ele foi crucificado lá, tá? Jesus foi crucificado por nossa causa. E o livro de Isaías, Isaías estava profetizando a volta de Jesus, a volta dele, ao retorno dele para a terra, depois ter o retorno dele para buscar a gente. O profeta Isaías está profetizando Jesus. E várias profecias da Bíblia, na Bíblia, está dizendo sobre Jesus, sobre o Cordeiro que ia ser sacrificado por nós. Cordeiro, porque na época de Moisés, ia te levantar um rei Davi, um rei Salomão, tinha que fazer um sacrifício com um cordeiro. E esse cordeiro era Jesus, que ia ser sacrificado por nós hoje, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o cordeiro. E sempre vai ser o cordeiro, tá? Ele é o cordeiro, sempre vai ser o cordeiro. E esse cordeiro hoje está com Jesus, está com Deus, está com o Pai. Está ao lado da destra do Pai. E Jesus é o segundo Adão, mas é um segundo Adão santificado, sem pecado, porque Adão e Eva tinham pecado. Foi eles que trouxeram as tragédias para a gente, a terra. Por isso que chegamos até aqui sentindo dor dali, sentindo dor de carro, né? Porque quando o pecado de Adão e Eva, nós temos essa dor aqui na terra, enquanto a gente tiver nossos pés alicerçados em cima da terra, nós sempre vamos sentir dor, irmão, por causa do pecado de Adão e Eva. Porque quando eles pecaram, meteram a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é para tocar, né? Eles foram expulsos do jardim do Éden pelos anjos. Aquela espada enrolava lá dentro do jardim, porque expulsaram eles de lá, expulsaram Adão e Eva lá do jardim, por causa da desobediência deles, por causa da desobediência, a rebeldia deles. E hoje nós temos que sentir dor, porque a terra que nós estamos, nossos pés alicerçados sobre ele, sobre essa terra, sobre esse planeta, ela sentiu dor também. Ela não tinha dor, né? A terra, antes do pecado existir, a terra ela era pura, sem forma e vazia, conforme está escrito lá em livro de Gênesis, né? Quando Deus criou o céu e a terra e todas as coisas, era sem forma, sem vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá? Então a terra ela passou a ter dor depois da queda de Adão e Eva.
depois da queda daqueles casais, né? E que são mãe e pai de todas as gerações da terra, né? E agora nós temos que se tornar pó, voltar para o pó, né? Morrer e se tornar pó, né? Então, quando o pecado de Adão e Eva, eles meteram a mão na árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal proibida, que não é para tocar, e eles foram lá e tocar na árvore, né? Então, a Bíblia não tem resposta. O homem não tem resposta nenhuma dessa vida. Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para todos. Isaías 53. Isaías foi o maior profeta de Deus. Isaías foi profeta de Deus. Ele revelou, né, a Jesus. Revelou Jesus. Então Isaías foi profeta de Deus. Então a Bíblia tem resposta. O homem não tem resposta nenhuma, mas a Bíblia tem resposta. Tá? É o texto que eu trouxe para vocês nessa noite, de sabadão, né? Sobre o profeta Isaías, profetizando, né, o retorno de Cristo na terra para pregar para o povo, para o